Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à segunda aula do curso de Programação na Linguagem C. Nessa aula eu vou apresentar basicamente o conceito de o que é um programa e mostrar a estrutura básica de um programa em C, tá? Então, a primeira coisa a ser discutido é o que é de fato um programa, né? Normalmente, as pessoas quando estão estudando programação, elas utilizam o exemplo da receita de bolo como um exemplo básico, né? Considera-se que uma receita de bolo é um passo a passo, né, de algo que você quer, de algum problema que você quer resolver, que no caso é preparar uma receita de bolo. Então existe toda uma sequência a ser seguida, né? E por fim obtém-se o bolo como um produto final. No caso de um programa é a mesma coisa, é uma sequência de instruções, né, assim como um algoritmo, né, tratando um algoritmo de forma genérica, certo? E semelhante a uma receita que diz que passo a passo para realizar uma tarefa. Então o programa ele também ele realiza uma tarefa, às vezes ele resolve um problema, né, de forma sequenciada. Então a diferença de uma receita de bolo para um programa de computador é que um programa de computador ele precisa trabalhar de forma que o computador entenda. E quanto à receita de bolo, não. A receita de bolo nós seres humanos que precisamos entender, tá? Então a definição básica de um programa é basicamente essa. E eu vou tentar mostrar para vocês agora a estrutura básica de um programa em C. Então, como eu já mostrei para vocês na última aula, né, lá no sobre a instalação do DevC++, é a ideia que nós vamos utilizar. Eu já tenho aqui o DevC++ aberto, certo? E com isso eu tenho uma estrutura básica de um programa em C, que não é nada mais do que uma função denominada main, certo? Então toda função ela tem basicamente essa estrutura aqui. Ela tem um nome dela, que nesse caso é main. Então por padrão a função main da linguagem C ela é a função que é executada inicialmente no programa, tá? E tudo o que está escrito dentro dessa função main, ou seja, dentro das chaves, é o que vai ser executado, tá? Então, se por um acaso a gente executar essa função main, eu posso clicar aqui, ó, nesse íconezinho aqui, ou pressionar a tecla F11, certo? E aí, quando eu pressionar a tecla F11, eu vou compilar e executar esse meu programa aqui, certo? Compilar é basicamente eu transformar essa linguagem de programação de alto nível em uma linguagem de baixo nível, através de um compilador, tá? No caso do DevC++, o compilador é esse compilador aqui, ó, TDM GCC, tá? Existem vários outros compiladores no mercado. Por enquanto você não precisa se preocupar sobre a definição de compilador, até porque isso não vem ao caso no nosso curso, tá? Utilize apenas o compilador e tenha essa ideia de que o compilador é um conjunto de operações, né? Um conjunto de ferramentas que vai transformar a sua linguagem de alto nível em uma linguagem de baixo nível, tá bom? Então, se eu for executar esse meu programa, se eu pressionar F11 ou simplesmente clicar nesse botão, o meu programa ele vai abrir uma nova janela. Eu vou trazer a janela para cá, né? Porque eu estou utilizando a janela estendida, né? A área de trabalho estendida. E o que vai aparecer na verdade é esse aqui, ó. Eu tenho aqui essa minha janela. Observe aqui que eu tenho o nome do meu arquivo é aula01.cpp, tá? Esse .cpp é uma extensão de arquivos da linguagem C, de C e C++. Por isso que é utilizado CPP, porque C++ na verdade significa C++, né, em inglês. Então é por esse motivo que se utiliza .cpp. Da mesma forma existe somente .c, tá? Então no caso da linguagem C, tanto faz você salvar como .cpp ou .c, tá? Do ponto de vista da linguagem C não vai ter diferença nenhuma. Claro que se você estiver trabalhando com a linguagem C++, somente deve ser utilizado o CPP, tá? Então, nesse momento é irrelevante essa extensão, tá? E aí quando você executa, eu gero um programa, o programa exe. Observe que esse programa exe é um programa executável, ou seja, é isso que o nosso compilador faz. Ele transforma, ele faz essa conversão de um programa de alto nível, de uma linguagem de alto nível, como o C++, e transforma em um programa o quê? De baixo nível. E aqui ele se torna um programa executável para Windows.
tá? E aí a informação que se tem é o seguinte, o processo terminou depois de aproximadamente 137 milissegundos, né? Com retorno valor zero. Depois eu vou explicar melhor o que significa esse valor zero, tá? E por fim ele mostra o seguinte, a seguinte informação, pressione qualquer tecla para continuar. E aí se eu pressionar, por exemplo, o espaço ou um enter, qualquer coisa, ó, a minha janela ela vai desaparecer. Na verdade, esse programa aqui ele não tem funcionalidade nenhuma. Ele não faz absolutamente nada, porque dentro da minha função main eu não tenho nenhuma definição, certo? Então existe algumas formas de você propor esse seu programa a realizar algum tipo de tarefa. Uma das tarefas principais é você escrever o famoso Hello World, tá? Então eu posso escrever da seguinte forma: printf. Esse printf ele vai mostrar na nossa tela, tá? Um string, né? E vai mostrar um texto, tá? E aí eu vou colocar a seguinte frase: Olá, mundo. Olá, mundo, exclamação. E no final eu preciso colocar um ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula ele está informando para o compilador que a minha instrução ela está no final. Isso aqui a gente chama de instrução, tá? Tudo que fica, ou melhor, quase tudo que fica dentro da função main podemos chamar de instruções, tá? Instrução é uma atividade, é uma tarefa que realiza algo, tá bom? Então, se eu realizar essa tarefa, certamente ele vai mostrar a mesma janela que eu mostrei anteriormente, no entanto, com esse texto aí, Olá Mundo, tá? Sem as aspas. Existe apenas uma pequena observação a ser feita aí. Esse printf, ele está utilizando uma saída do nosso computador, ou seja, ele está mostrando uma tela em forma de texto no nosso monitor. Então, a linguagem C, ela não sabe o que é isso. Ela simplesmente joga o texto, mas ela não sabe para onde esse texto vai, tá? E por esse motivo, nós precisamos indicar uma biblioteca que compõe esse formato de instrução aqui. Então seria mais ou menos assim. A linguagem C, ela entende toda e qualquer receita de bolo. Mas essa receita de bolo, ela está localizada em um instante em uma biblioteca. E nós precisamos indicar, certo? Para o compilador onde está localizada essa biblioteca e qual biblioteca ser utilizada. É mais ou menos assim que funciona. Então, sempre quando você for preparar uma receita de bolo, inclusive com linguagens desconhecidas, por exemplo, você precisa especificar que tipo de linguagem a ser utilizada, certo? Então, por esse motivo, nós vamos utilizar um include, e o include ele serve exatamente para essa situação. Eu preciso informar para o meu compilador que essa instrução printf ela está localizada dentro dessa biblioteca aqui, tá bom? Que é a biblioteca padrão stdio.h. Isso aqui são arquivos de cabeçalho, tá? Mas posteriormente vamos explicar sobre ela. E também futuramente nós vamos utilizar uma outra biblioteca para fazer outros tipos de include outros tipos de operação, tá? stdlib, essa stdlib é a biblioteca standard, né, padrão, tá? Enquanto essa de cima é para definir atividades de entrada e saída, essa aqui são atividades padrões, tá? Então, o nosso programa em C ele tem basicamente essa estrutura. E agora eu vou executar o programa em C. Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai compilar, aqui embaixo ele mostra, né, ele mostra todo o procedimento de compilação. E agora, olha o que aparece na nossa janela, né? O Olá Mundo, certo? Então, observe que todo e qualquer conteúdo que eu inseri dentro do meu printf, agora ele vai mostrar na minha janela lá do executável, tá? Por fim, ele mostra o tempo, né? O tempo de execução do meu processo, da minha atividade, tá? Se eu pressionar qualquer tecla, ele vai ser fechado. Esse printf, não existe limite para ser utilizado printf. Eu posso utilizar vários. Então, da mesma forma que eu tenho Olá Mundo em apenas uma linha, eu também poderia utilizar o Olá Mundo dessa maneira aqui, ó, em mais de uma linha, tá? Eu tenho duas linhas printf. Só que esse printf ele vai ser executado inicialmente na minha janela e imediatamente depois eu vou concatenar esse meu mundo, tá? Então vai ficar Olá Mundo da mesma forma que eu executei anteriormente. Então vamos observar como é que fica. Ele compilou já e aí ele traz esse resultado aqui, tá bom? E aí existe já uma dúvida inicial, né? E se eu preferir
inserir uma linha abaixo, porque aqui não existe uma nova linha. Aqui é o printf olá e na mesma linha eu tenho o printf mundo. Então, como resultado, eu vou ter olá mundo na mesma linha, que é o que está acontecendo aqui, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar olá na primeira linha e o mundo na segunda linha. E aí utilizamos dentro das aspas ainda esse caráter especial aqui, né? Uma forma de quebrar uma linha dentro do próprio printf. Então eu vou mostrar o olá e esse barra n aqui, ele significa uma nova linha. Então ele vai inserir o olá e imediatamente depois vai pular uma linha. E aí, como eu tenho o próximo printf citando o mundo, eu vou ter, como resultado eu vou ter na primeira linha olá e na segunda linha eu vou ter o quê? Mundo, certo? Então vamos executar e eu tenho esse resultado aqui, ó. Olá, na segunda linha eu tenho mundo, tá bom? E se uma outra situação, por exemplo, e se eu quiser colocar aqui um printf, abre parênteses, né, assim, no final eu tenho que colocar ponto e vírgula, e aqui dentro das aspas, eu vou colocar novamente um new line, né, um barra n. Então significa dizer que na primeira linha eu vou ter um olá, e aí esse barra n ele vai me fazer pular para a segunda linha. Na segunda linha eu vou ter esse conteúdo aqui, ou seja, eu não vou fazer absolutamente nada, a não ser pular uma nova linha. E na terceira linha eu vou ter o quê? O mundo, tá? Então vamos ver o resultado. Opa, o que foi que houve aqui? Print, ó, faltou o printf, eu coloquei só print, tá? Eu preciso colocar o printf porque trata-se de uma saída formatada. Então eu tenho alguns comandos dentro da string que vai formatar esse texto aqui. Por exemplo, o próprio barra n ele já faz parte desse printf, tá bom? Observe que quando eu clico aqui em compilar e executar, eu também estou salvando o meu arquivo. Eu sempre preciso salvar o meu arquivo, tá? Quando eu tenho esse asterisco aqui na minha aba, significa dizer que esse arquivo ele teve mudanças, certo? E aí ou eu pressiono o Ctrl S, tá, para salvar, ou então quando eu for compilar e executar, automaticamente eu já salvo, tá? Observe que quando eu for clicar agora, ó, ele já salvou aqui, já está compilando e em seguida ele já mostra o resultado na nossa tela do programa, tá bom? Então a nossa aula foi basicamente para mostrar essa função do printf, tá? E da saída padrão. Eu tenho aqui o famoso Hello World, né? O Olá Mundo. E dentro dessa estrutura de programa você pode fazer várias outras estruturas, tá bom? Então eu agradeço desde já. Na próxima aula vamos passar novos conceitos, tá? Desse programa. E até lá, galera. Valeu!